E aí pessoal, Neto Marinho aqui. Vamos hoje ver nesse vídeo como que você consegue utilizar o Navigation Controller no seu projeto Android. O Navigation Controller, para quem não conhece, ele é um dos Architecture Components, né, que fazem parte do Jetpack, que é o grande framework, vamos falar assim, do Google, com várias bibliotecas para te ajudar no desenvolvimento Android. Desde como você utilizar a navegação, como você salvar dados, como você controlar o modelo, enfim, várias coisas bem legais. Eu vou trazer ao longo desse tempo aí alguns outros componentes e hoje nós vamos focar no Navigation Controller. O Navigation Controller, ele permite que você foque no seu desenvolvimento do seu app e não precise ficar se preocupando com gerenciar pilha de transições, pilhas de activities, de fragments, essas coisas. É muito legal, facilita bastante, até inclusive deixa mais visual a forma de você fazer essas transições aí. É bem legal. Hoje eu vou focar em como que você começa a utilizar, como que você faz para navegar de uma activity para outra, de um fragment para outro. E mais para frente eu volto aí com animações, outras coisas que são mais, digamos que avançadas dentro da parte de navegação. Beleza? Vamos lá para o Android Studio ver então. Eu já criei um projeto aqui, pessoal, que está com várias activities, vários fragments, justamente para economizar um pouco de tempo aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, se a gente dá uma olhadinha no nosso main fragment, no nosso main activity, né, eu tenho aqui um fragment normal, onde eu indico que eu vou usar o tal do main fragment, que tem esses botões. E conforme a gente clicar nesses botões, ele vai para outra tela ou para outra coisa assim, dessa maneira, tá? Então, vamos dar uma olhadinha até no emulador como que funciona isso. Ó, o emulador está aqui, então vai ficar mais ou menos assim a tela mesmo, tá? E aí, conforme a gente for navegando, ele vai mudando de uma para outra, beleza? Então, vamos começar isso. Como que eu faço? O primeiro passo é você, no seu build.gradle, né, do seu módulo, tá? Você adicionar aqui as dependências, né? Tanto o Navigation UI, Fragment e o UI, só UI, que são as duas extensões para que você consiga programar isso legal, de uma forma até mais idiomática aí, tá bom? E eu, no caso aqui do meu projeto, estou usando o View Binding para facilitar o jeito de definir os listeners e tal. Se você não sabe o que é o View Binding, vai no canal aí que tem coisa rápida aí de 2 minutinhos ensinando como usar o View Binding, tá? Beleza. Agora eu vou aqui na parte de layout, de resources, desculpa, e vou criar um novo diretório. Aí aqui eu vou escolher que o tipo de resource é o navigation, deixa o nome navigation mesmo e coloca OK. Então ele já criou aqui o navigation. Então vamos criar o quê? Um novo navigation resource file, que é onde vai ficar todas as informações de como você faz isso. Então qual que é o nome do arquivo? O nome do arquivo eu vou chamar de main nav graph, né, de navegação do main. Mantém no main e tudo mais, dá um OK, ele cria. Mas olha só, ele criou e aqui tem um host vazio. Por que tem esse host vazio? Porque a gente não definiu nenhum host ainda. Nesse host que, digamos que vai ser o hospedeiro, né, onde vai ser trocados os fragments e até chamados outros activities. Então, eu preciso definir quem que é esse meu ponto de partida. No nosso caso, como você tem imaginado, vai ser a main activity. Então a gente vai lá no nosso layout da main activity, tá? Para poder mudar isso aí. Então se eu vou aqui em activity main, vocês vão ver que ela está usando um fragment normal no main fragment. Ok, esperado, correto? Então eu vou apagar isso aqui. E eu vou colocar agora, se você for aqui em containers, ó, lá embaixo tem um nav host fragment. Então eu vou vir aqui, arrasto para cá, ele até pergunta qual gráfico eu vou usar. Eu vou usar esse navigation map aqui, que foi o único que tem por enquanto, tá? E ele já até me dá aqui algumas coisas. Ele coloca uns padrões de tamanho aqui, mas eu geralmente deixo tudo match parent, tá? Que é para ficar mais fácil. E tira esses layout absoluto que ele coloca aqui, tá? Então, só para ficar mais fácil. Então, já está do tamanho certo, está pegando todo o tamanho. Ele pegou aqui o nav host fragment, que isso é o que importa, tá? Porque eu estou falando que isso é um tipo de nav host fragment e estou indicando aqui qual que é o main graph. Vai dar alguns avisos aqui, não se preocupe, isso aqui não faz diferença para você agora, tá? Salva isso. E agora a gente vai poder fazer o quê? Cuidar do nosso mapa, né? Então vamos voltar lá para o mapa
E agora já, olha só, apareceu o host aqui, já apareceu o fragment aqui. Olha que legal. Então eu venho aqui, vou adicionar quem que é esse primeiro. Meu primeiro é o main, né? Ele já trouxe um monte porque eu deixei criado, tá? Mas conforme você for criando aí, ele vai acrescentando novos. Então, o fragment main é o meu primeiro, é o principal. Depois dele, ó, tem lista de itens. Então eu vou de novo aqui, vou selecionar o detail, o list, tem um fragment list, tá? Aí depois da lista, como vocês podem imaginar, vai ter um detalhe. Então também vou aqui de novo, fragment details, tá? E até para simular outra coisa que você posta no sua activity, eu criei aqui na sua aplicação, desculpa, eu criei aqui um fragment settings, né? Que é para ele fazer a parte de settings. A parte da activity eu não vou fazer nesse mapa. Eu vou iniciar a activity, lá eu vou ter um outro mapa para mostrar que a gente pode usar mais de um mapa, mas por enquanto é isso. Tá bom, mas como que eu faço a navegação? Simples. Clica aqui no botão, arrasta. Aí olha só, ele colocou uma setinha, tá até azul, e aqui ó, o ID, ele cria um ID para essa transição, digamos assim. Ele chama de action, que é uma ação, main fragment to list fragment. Então eu estou falando que é desse para isso. Então eu venho aqui e faço a mesma coisa para esse. E olha só, list fragment to details fragment, que é isso que você vai utilizar para navegar. E aqui eu faço a mesma coisa para ele vir aqui para os settings. E olha só, também está a mesma coisa. Beleza? Salvei, mas aqui eu não faço mais nada. Aqui depois a gente pode ter a parte de animações, behavior, como a gente não vai ver isso hoje. Então, vamos direto agora fazer, digamos que assim, acionar esses fluxos aqui, né? Então, onde que vão estar essas interações? Vai estar em quem cuida disso aqui, que no caso é o main fragment, tá? Então, o main fragment, ele é um fragment convencional, digamos assim, criei lá pelo criar novo fragment e tudo mais. A gente vai usar o view binding, eu não vou usar isso aqui agora, tá? Então eu vou usar val binding. Nesse caso aqui ele sempre cria o binding de acordo com o nome, então vai ser main binding, que vai ser o main fragment binding. Olha lá, isso. Aí eu dou um inflate. Aí eu vou usar o layout inflator, que é o que já vem com o nosso querido fragment, tá? O container, que já está passado também no onCreateView. E false, porque eu mesmo vou adicionar no root quando for preciso. Agora, tendo esse binding, eu consigo, então, acessar cada um daqueles elementos, aqueles objetos que estão lá, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui, binding, ponto, ele vai trazer para mim toda a parte dos elementos. Então, aqui vamos começar pelo Activity Button, aquele último. Então, eu faço aqui um set on click listener, né? Então aqui eu vou pôr nav to another activity. Aí ele vai reclamar, esse método não tem, né? A gente cria a função aqui, sem problema. Vou fazer a mesma coisa aqui para o nosso settings. Então set on click listener, tá? Nav to settings. E depois vamos fazer a mesma coisa para o nosso list button, set on click listener, então nav to list, tá bom? Olha só, então tem aqui os métodos, e agora aqui onde eu faço, ou seja, eu cliquei no botão, e agora eu tenho que ir para algum lugar. Então, como que eu faço para ir? Eu vou encontrar o Navigation Controller, esse método já vem para você quando você utiliza esse controller. Então eu ponho navigate e aí ele pede um ID, mas não é o ID do layout, é o ID daquela action lá que a gente definiu. Então action main fragment to list fragment. Olha só, olha que bacana. E adivinha aqui o que eu faço? Mesma coisa. Eu venho aqui e coloco então aqui main fragment to settings fragment. Olha que bacana. Mas aqui na outra activity eu não criei lá, né? Então aqui a gente vai fazer o de sempre, tá? Então você vem aqui intent. Então isso aqui vai ser uma intent onde eu vou usar activity como contexto, né? E vou usar a minha classe, que é another activity, aí dois pontos, class.java, tá? E aí start activity, passando a intent que eu acabei de criar. Aqui ainda está com erro, né? Porque na verdade eu fiz todos os lists, mas eu esqueci de fazer o seguinte, ó, return binding, que é esse que é o meu elemento, e ele tem um root, que é onde está tudo isso que ele inflou,
tá ali dentro. Então pronto, a partir daqui eu consigo navegar. Mas lembra que tinha da lista para o detalhe, né? Então vamos lá no list fragment também, tá? Aqui vou fazer a mesma coisa. Então vou fazer aqui val binding igual. Agora só que muda, ao invés de ser main, né? Vai ser list binding. Quer ver? Ele já vai trazer aqui ponto inflate, layout inflator, container e false. Beleza, aqui é só um botão mesmo, então binding ponto detalhes button ponto mesma coisinha que a gente fez lá, set on click listener, tá? Então nav to details. Então vamos criar a função e aqui find nav controller ponto navigate r ponto id ponto action list to details, tá vendo? E aqui eu faço a mesma coisa, que é o return binding.root. I am the root. Oh, piada horrível, né? Então vamos lá. Tudo certo? Tudo ok? Construído? Será que isso funciona? Será? Vamos testar? Vamos então iniciar o nosso querido emulador. E aí o legal, que vocês viram que em momento nenhum eu coloquei tratar o voltar, substituir o fragment, alguma coisa assim. Nada. Eu deixei tudo isso por conta do próprio do controller. Ele está fazendo esse controle para mim, e aí eu não preciso mais ficar pensando, será que eu lembrei de fazer o replace do fragment? Será que eu esqueci de algum detalhe? Então, isso fica tudo meio que já automático para você, tá? Então, olha só, o Gradle já finalizou, vai reiniciar o aplicativo. Então, vamos lá. Ó, lista de itens, alguma lista, ver detalhes. Ó, eu vou dar o voltar e ele vai vir sozinho para mim. Configuração, a mesma coisa. E outra activity, a mesma coisa. Aí tem mais um fragment. Como que eu faço a navegação para esse outro fragment? Poderia ir lá, naquela sequência que eu botar uma activity e fazer isso lá. Mas aqui eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero fazer um outro mapa. Porque é muito comum, às vezes você tem um aplicativo muito grande, ou você tem pontos mais complexos, você quer modularizar isso, você pode fazer mapas separados, tá? Então, para criar um novo mapa, eu vou de novo lá no Navigation, tá? Dou mais um arquivo aqui. Agora vamos chamar de Another Map Navigraph, tá? Então, criei mais um. Mais uma vez ele vai reclamar que não tem o host. Então, para isso, a gente vai pegar o Activity Another, o layout que está lá. Vamos tirar esse fragment daqui, como a gente já fez no outro. Navigation Host Fragment. Aí eu vou escolher agora o Another. Tá vendo? Então já apareceu mais de um mapa para eu escolher. Tá? Eu escolho aqui. Ele de novo coloca esses negócios aqui. Então, Match Parent, para ele ocupar a tela inteira. E pronto, tá falando aqui que ele usa um outro Navigraph. Vamos salvar. Vamos voltar para o Navigation, lá para o mapa. Vamos ver o que ele falou. Olha só, Activity Another. Então, mais uma vez, tem que adicionar quem que é a primeira, digamos assim, né? Então, a primeira, nesse caso aqui, vai ser o Fragment Another. E aí eu criei um outro que é o One More Fragment, que eu sou muito criativo. Então eu coloquei aqui. E mais uma vez, da mesma maneira que a gente fez, eu clico Another para One More, ele cria o atributo, a action aqui com ID, eu posso salvar. E aí, adivinha onde eu vou? No código daquele fragment, né, que é o Another Fragment. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá antes, tá? Val binding igual. Agora muda o nome, né? Vamos lembrar que vai ser o Another Binding. Ele vai ter as opções de Activity ou Fragment. Então eu vou para Fragment, ponto, inflate. Mais uma vez, Layout Inflator. Tá? Vou usar o container que vem no Create View e False. Beleza? Aí aqui no binding.anotherButton.set on click listener. Nada de novo aqui. Nav to one more fragment. E aqui eu vou criar a função.
Aqui nessa função é a mesma coisinha de lá. Então não muda o fluxo que você vai fazer as coisas, tá? Então navigate r.id. E ele já criou, ó, another to one more. Olha que beleza. Bom, enquanto roda aqui, o legal é isso. Você não precisa agora ficar preocupando em dividir tudo, ou você não precisa, às vezes, se você tem um projeto muito grande, com muitas equipes trabalhando, sabe, no checkout, outra no onboarding, você pode ter várias equipes usando diferentes mapas de navegação, integrar esses mapas de navegação. Então, assim, fica muito mais simples o trabalho também, facilita bastante. Então, aqui ele já iniciou. Então, lista de itens funciona, continua funcionando bem, né? Agora vamos para outra activity. Ele abre uma activity e aí mais um fragment, ele abre o último fragment. Então, é isso. É bem interessante, eu acho que facilita muito para você que está aí, mesmo que seja iniciando. Se você for numa entrevista de emprego, por exemplo, fizer um código usando Navigation Controller, com certeza o entrevistador, a entrevistadora vai ficar muito feliz de ver você usando componentes, boas práticas e tudo mais. E além de te ajudar a focar no que você precisa e não ficar pensando, será que coloquei o replace daquele fragment ou não? Beleza? Se você gostou, deixa o seu like aí, é muito importante para ganhar visibilidade. E aí aproveita e compartilha lá no Slack, compartilha no seu Twitter com o pessoal que desenvolve Android para chegar no canal e conseguir mais coisa aí. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí que isso também ajuda o canal a ter mais benefícios e logo eu posso trazer mais coisas legais para vocês. Muito obrigado e até o próximo.